Certa vez um pastor decidiu frequentar um prostíbulo. E toda semana ele ia ao prostíbulo. E aquilo começou a ficar muito latente, notório, perceptível. E as pessoas começaram a ver aquilo. O caso chegou à igreja. E a igreja se reuniu, os membros se reuniram e disseram: o Senhor está em adultério, o Senhor não pode mais pastorear essa igreja, o Senhor está em pecado, o Senhor está em prostituição, fornicação, e cada um falava uma coisa. Aquele pastor ficou calado, não disse absolutamente nada. Então tiraram ele do cargo e ele passou a ser taxado como um desviado. Mas aquele pastor continuou firme no pensamento dele. E toda semana ele se arrumava, ficava bonito e ia naquele prostíbulo. Passaram-se os tempos e um dia aquele pastor chega na igreja acompanhado de uma bela jovem. Aquela jovem começa então a congregar junto com aquele pastor naquela igreja. E o pastor então continuou ali calado. Passou um tempo, aquele pastor deram a ele a chance de retornar, mas não como pastor. Mas agora ele podia participar da ceia, da comunhão. Voltou a ser um membro, congregar na igreja. E já tinha um outro pastor no lugar dele. E um belo dia deram a ele uma oportunidade. Um irmão, um dos pastores que estavam lá, disse: eu quero dar uma oportunidade para esse irmão. Dar um testemunho, contar, falar algo que esteja ao seu coração. A igreja ficou com os olhos esbugalhados, tentando entender. Alguns condenando, outros dizendo: mas deixa ele já foi disciplinado, ele aprendeu a lição, não vai mais pecar. Então, quando aquele antigo pastor que foi disciplinado e que agora era um membro da igreja comum, pegou o microfone, subiu no altar, ele disse: graça e paz, meus irmãos. Vocês sabem que eu sempre fui um homem de Deus e que eu jamais trairia o meu Deus. Não a cartilha de uma igreja, mas ao meu Deus. Aquela moça que está ali sentada é a moça que eu fui buscar no centro de prostituição. Eu ia toda semana para lá pregar para aquela moça, anunciar o evangelho de salvação a ela, e eu consegui tirá-la de lá. E essa moça é minha filha. Toda a igreja se prostrou de joelhos e pediu perdão a Deus. E o que eu aprendo com a história desse pastor? Eu aprendo que você nunca deve julgar segundo a aparência. Tudo que vier até você, faça como dizia o filósofo Sócrates: use as 3 peneiras da vida. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. Pergunte: isso é verdade? Isso que você está me falando é verdade? Que bondade tem nisso que você está me contando? E qual é a utilidade que eu vou fazer disso? Por isso que nunca julgue segundo a aparência.